E aí, galerinha, tudo bem? Obrigada mais uma vez por estarem aqui acompanhando eu, Engineer. Hoje eu estou com um convidado especial, que é o Ricardo Perim. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Dá um tempinho da sua vida aqui pra gente conversar. Vai ser um prazer. Gente, Ricardo Perim conseguiu trabalho na área de BIM aqui na Irlanda. E ele veio hoje contar pra gente um pouco. É BIM Specialist. Como que seria? Sim, ele se encaixa, assim, se for procurar uma vaga no geral, ele se encaixa como BIM Specialist, mas a minha empresa, ela chama como BIM Detailer. Ah, então tá bom. Então, BIM Detailer aqui na Irlanda. E ele vai contar um pouquinho, dar uma breve introdução. Quem é Ricardo? Como que você veio parar na Irlanda? Então, conta um pouquinho pra gente. Então, Ricardo Perim, eu sou gaúcho. Bate! Então, eu sou formado em engenharia civil e eu estou fora do Brasil já há 2 anos e meio. E a Irlanda surgiu na minha vida agora pelo fato dessa oportunidade de trabalho. Eu estava em Londres e aconteceram diversas coisas que me levaram a fazer essa busca de trabalho no mundo todo, digamos assim. E a Irlanda então foi o lugar que abriu as portas para mim e estou muito feliz de estar aqui hoje e com certeza vou gostar ainda mais de poder conhecer melhor essa cidade. Que bom, seja bem-vindo à Irlanda então. Muito obrigado. Você estava 2 anos e meio fora do Brasil já, você estava em intercâmbio em Londres, é isso? Na verdade eu saí do Brasil, eu terminei a faculdade em 2017. Tá. E aquele ano de 2017, então, foi me virando em terminar a faculdade, trabalho do final à conclusão, e desde o início do ano trabalhando como sair do Brasil. Eu tive a oportunidade, então, de fazer a cidadania italiana. Então, o último ano também, além da faculdade, foi fazendo buscas e vendo como eu conseguiria fazer esse processo. E, então, primeiro eu saí do Brasil, fui para a Itália para fazer a cidadania. E esse era o plano. A única coisa que eu saí de lá para fazer isso e depois eu ia ver o que acontecia, né? Ah, isso é legal. Então, um detalhe importante. Ricardo tem cidadania italiana, isso é legal. É importante. A gente sabe que abre um pouco mais as portas, ajuda, né? Com certeza. Fica mais fácil, né? Querendo Sim. ou não, fica mais fácil. Porque tu é um cidadão daqui, então a aceitação, assim, é mais fácil. Nada te impede de conseguir alguma coisa tendo a outra nacionalidade, né? Sim. Mas é um passo a menos que tu tem que se preocupar em contar para eles e eles também têm que dar um jeito quanto a isso, né? Sim, muito legal. E aí você fez a sua cidadania italiana e resolveu ir para Londres. Então, quando eu estava na Itália, foi um processo um pouco caro, né? Sim. Mais do que eu tava pensando. E lá na Itália eu conheci um cara que falou, vai pra Londres, tu tem trabalho lá, que tu chega, tu já começa a trabalhar, se tu aceitar qualquer coisa. E foi por isso que eu fui pra Londres. Saí da Itália, fui pra Londres, cheguei lá numa madrugada, na manhã seguinte eu tava trabalhando de garçom. Que maravilha! E você já tinha inglês, então? Então, eu comecei a trabalhar nesse restaurante espanhol. Então eu tinha um inglês e um espanhol ali. Que dava pra se comunicar. Que dava pra me comunicar, né? Então foi por isso que eu comecei. Tipo, o inglês, na hora de falar, era aquela coisa, né? Tinha medo de falar. Entendia um pouco, mas daí quando via um britânico falar comigo lá também dava aquele aperto, né? Dá uma gaguejada, exato, né? Exato. Mas aí você diria que o seu nível de inglês nessa época que você foi pra Londres, ele seria o quê? Um intermediário? Então, eu nunca estudei, assim, não fui para escolas, então eu não sei, não tenho uma classificação, mas assim, eu entendia, no Brasil, assim, fazia muito listening. Sim. Tipo, botava os podcasts nos fones, caminhava, corria, fazia tudo durante o dia ouvindo isso, assistia os filmes, então a parte de entender, eu saí, digamos assim, eu posso dizer que eu saí lá meio que entendendo, sabe? Não passei tanto aperto pra entender. O problema era, assim, tinha vocabulário, o problema era um pouco do sotaque, quando vinha Sabemos bem. Os britânicos, mas os imigrantes, assim, era sempre fácil de entender. O problema mesmo era falar, não tinha experiência, não tinha prática de falar, então esse aí foi
Foram ali alguns meses de aperto, mas vai indo, né? Mas foi ótimo então, né? Porque se você já estava trabalhando de garçom, você falou, Isso. você tinha contato com o público o tempo Isso. todo. Então você teve que, vamos... Tu chega então... Ou vai ou racha, não tem Exato, muita tu chega, tu opção. decora teu menu lá e se fugir um pouco disso, dessa conversa aí, tu já se aperta um pouco, né? E daí também, uma linguagem de restaurante. Nunca tinha trabalhado no restaurante, não sabia explicar o ponto de uma carne. Sim. E que vinho tomar aqui. Então, isso aí... Foi aprendendo. Claro, foi aumentando o vocabulário para outro. Legal. Então, ó, gente, olha que legal. Mesmo com a cidadania italiana, ele foi trabalhar como garçom para aprender o inglês, evoluir. Então, é normal esse processo. Muita gente vai passar por isso, mas é muito válido, né? Ah, com certeza, com certeza. Tu vai aprender, então, o idioma, tu vai aprender a falar, tu vai aprender a cultura deles aqui, como eles prestam serviço, como eles esperam. E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Desde o início eu tava muito feliz com isso, né? Eu super te entendo, porque pra mim também mostrou pra mim a evolução, né? Conforme eu ia aprendendo o inglês, eu ia evoluindo no trabalho. Então pra mim também foi muito válido. E deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento que você falou assim, tá, já consigo tentar arriscar alguma coisa na minha área, eu gosto de trabalhar como garçom, mas acho que não é mais o meu momento de estar aqui, preciso evoluir? Então, mais ou menos depois de um ano que eu tava viajando ali, eu fiquei um tempo em Londres, fui mudando, morando em outros países. Mais ou menos um ano depois eu pensei assim, eu acho que de repente dava para tentar alguma coisa, e eu tinha informação de que em Portugal o nosso CREA é válido. O CREA e a Ordem dos Engenheiros de Portugal, eles têm um termo de reciprocidade. Sim. Que então tu faz um processo lá e tu é aceito como engenheiro lá, e daí depende então a tua área, se tu tem aquelas qualificações no teu currículo, tu já pode sair atuando, ou de outra maneira tu faz algumas matérias complementares, dependendo da área que tu quer, e daí tu pode trabalhar lá. Então, mais ou menos um ano assim depois que eu tava fora, eu pensei, acho que agora eu vou para Portugal, tentar alguma coisa e tal. Mas assim, essa então foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, mas vendo agora, depois quando eu comecei essa minha busca de trabalho para agora que eu consegui o trabalho, eu não estava preparado. Digamos assim, agora eu consigo entender que eu não estava preparado. Naquela época eu botei a culpa, Portugal não tem trampo e tal, é mais restrito, mas agora eu vejo que naquela época eu, pessoalmente, não estava tão preparado, né? Mas essa foi então a primeira vez que eu pensei, mas foi assim, fiquei em Portugal ali, já tentou arriscar. Fiquei em Portugal 2 meses ali tentando, mas não fiz nada do que eu fiz agora, não tinha o LinkedIn, não sabia assim a minha transição de carreira para Europa, esse tipo de coisa. Eu ainda não tinha terminado, então o Master em BIM eu ainda não tinha terminado, então foi tudo mais ou menos, sabe? Sim. Foi a primeira vez que eu pensei em dar esse segundo passo, mas não estava preparado naquela época. Então, você falou aí já por cima que você tinha um CREA. Você se formou em 2017, é certo? Isso. E qual é a sua formação? O que você fez no Brasil? Então, no Brasil, eu fiz engenharia civil. Engenharia civil mesmo, Isso. tá. Então, me formei ali em 2017, no final de 2017. E como já queria sair do Brasil, então não fiz a formatura, pedi para adiantar a colação. Iniciozinho de 2018 eu acabei saindo do Brasil. E lá no Brasil ainda eu já sabia que uma hora eu ia procurar uma coisa de engenharia aqui. E já era uma vontade que você tinha de trabalhar no exterior mesmo. Com certeza, com certeza. Eu queria sair do Brasil, essa era a primeira coisa. Sim. E estudei, então foram 7 anos de faculdade. Tipo, não tem como tu não ir pra tua área, né? A gente sabe que engenharia não é fácil. Foi uma transição, assim, tive que aprender muito pra conseguir me formar, foi difícil. Então eu sabia que uma hora eu ia querer trabalhar na engenharia. Investiu tanto tempo, né? Com certeza. Buscar os méritos disso tudo agora. Com certeza. Colher os frutos, como dizem, né? Exatamente. E então, lá no Brasil ainda, eu fui pesquisar formas de aumentar minha qualificação aqui fora, procurando graduações, masters,
E então eu já tinha contato com o BIM lá, não sabia muito ainda, trabalhava com alguns softwares por um ano, mais, ou alguma coisa assim. E então, de lá do Brasil ainda, em novembro de 2017, eu iniciei um Master Degree, que o nome da formação é International Master BIM Manager, e é por uma instituição de Barcelona. Que legal. E essa formação, então, eu poderia começar assim antes de terminar a faculdade lá, porque não iria interferir com o término. Eu estava por terminar a faculdade no final de 2017, então eu pude começar já em novembro de 2017 o Master. Essa é uma formação que ela foi quase toda online. Tu tem a opção de ser 100% online, com uma carga horária gigante, e tem a opção de também fazer algumas apresentações de trabalho lá em Barcelona, que daí diminui um pouco da carga horária no final, mas assim, a opção de ser à distância, ela foi muito boa. Então, a minha formação é isso aí, engenheiro civil, BIM Manager. Que da hora, nossa. E então, você fez ela online, você fez as apresentações lá ou você fez tudo online? Então, a maior parte do trabalho foi feito online. O desenvolvimento de quase tudo foi online. E como eu queria ir para Barcelona conhecer também, acabei unindo o útil ao agradável. Isso aí. E a formação era em que língua? Português, inglês, espanhol? Então, a minha formação foi em língua portuguesa. Português. Tinha essa opção. Isso, eles têm a opção de português, espanhol e inglês. E quando eu fui atrás, ainda assim, o inglês ainda não estava bom, então sabia que tinha essa opção em português, então fui pro português por causa disso. E outra coisa também é que os valores são diferentes. A formação é em inglês, assim, agora eu não vou saber, digamos assim, exatamente os valores, né? Mas é quase o dobro do preço da formação em inglês, da formação em português. A formação em português, ela tem professores de Portugal, tem professores da Espanha e do Brasil também. Olha que legal. E mais barato. E mais barato. Gente, a dica de ouro que ele tá passando aqui pra gente, hein? Vocês podem fazer uma formação de pós-graduação, master, né? Sim. Master em português, então não tem desculpa de que não sabe falar espanhol ou inglês, e pagar mais barato ainda do que se fizer em outra língua. Exatamente. Isso é dica de ouro, anota aí. Então era mais barato, mas a certificação é a mesma. Exatamente, a certificação é a mesma. A ementa do curso ela é a mesma. O que muda mesmo são os professores. Só a língua. Isso, é a linguagem e os professores que mudam. Os materiais, assim, eu não tive acesso para te dizer que são exatamente os mesmos, mas tu olha as ementas do curso, são as mesmas, então, e a titulação no final também vai ser a mesma. Então, não... E como que era o nome da universidade, você lembra? Ziggurat. Ziggurat. Então, anota aí, procura. Depois a gente tenta colocar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem pegar mais informação sobre o curso. Porque, é uma oportunidade de ouro. Eu realmente não conhecia. E abre portas para vocês trabalharem em qualquer lugar da Europa, né? Porque ela é certificada válido na Europa. Com certeza, Então, oportunidade de ouro para quem tá querendo arranjar uma vaga de emprego fora do Brasil. Depois que você terminou o seu mestrado, você já estava pra cá, na Europa. Você já estava morando na Itália? Não, entre indas e vindas, essa foi a terceira vez que eu estava em Londres quando eu terminei. Eu terminei, então, em início de julho do ano passado. E nesse momento aí, então, eu já poderia ter ido para procurar alguma coisa. Mas eu estava com outros planos aí, ainda deixei... Esperei mais um pouco. Tava trabalhando de bartender em Londres, juntando uma grana aí para uns planos futuros. Importante. Então deixei ali em stand-by essa... Você se deu de formatura um break, né? Curtir um pouco, viajar. Merecidíssimo, porque depois que a gente começa a trabalhar na área, a gente sabe que não é tão simples assim. Quando você tá fazendo um intercâmbio, alguma coisa, você consegue ter uma facilidade para se deslocar, viajar, passear, ter umas folguinhas aí. Exatamente. E curtir. Então, é importante. Muito legal. E aí, como que foi que você... O que você fez
pra você conseguir realmente, porque você falou que você tentou em Portugal, não deu certo. Aí o que foi que te deu a virada do jogo, assim? O que você fez pra dar a virada e você hoje estar trabalhando como um BIM, não é especialista, já esqueci, BIM Detailer. Detailer. Então, eu sabia que uma hora eu ia ir pra essa área, mas ela foi ficando porque tava bom viajar, conhecer outros países e tava me divertindo sendo bartender. É uma vida gostosa. Exatamente. Então, eu não tinha muito espaço para mim dividir a minha vida entre trabalhar, aproveitar da maneira que eu queria e buscar um trabalho, né? Porque não é uma coisa muito fácil, tu tem que dedicar um tempo. E daí o que aconteceu? Veio essa pandemia, eu estava em Londres. Nosso amigo Covid. Exato, eu estava em Londres, já tinha saído, já tinha voltado. Foi a minha quarta passagem em Londres, estava em Londres. E daí em março desse ano, 18 de março, eles fizeram lockdown, fecharam toda a hospitality. Então foi assim acabou o emprego. Exato, foi um momento assim de um pouco de desespero. Eu que não me imagino voltando pro Brasil, chegou uma hora que, meu Deus, eu acho que agora eu vou ter que voltar. Enlouqueci minha família lá, quando falei isso, eles, meu Deus, tu tem que voltar, o que vai fazer isso, ficar sozinho? E então foi um momento um pouco difícil no início, assim, quando veio essa quarentena, sozinho em casa e sem trabalhar, não sabendo o dia de amanhã, né? E foi nesse momento aí, depois de algumas semanas, que eu comecei a pensar que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Que imagina ficar... Tentar mais uma vez, né? Exatamente, ficar trancado lá, não indo pra frente. Não é porque, tipo, tava tudo parado que eu tinha que parar tudo, né? Sim. Muito pelo contrário, o mundo deu uma pausa ali, então eu não tinha que me preocupar em trabalhar, porque eu não tinha como, né? Então, o que eu vou fazer agora? Acho que agora é a hora de eu focar numa coisa que eu tinha deixado de lado um pouco, e agora era o momento, né? Foi isso que eu pensei. Eu acho que essa foi a maior lição do Covid para todos nós, né? É um momento de você pensar em você, como você se melhorar, o que você tá deixando ali de lado para depois, mas Exato. que agora é um break para você. Foca no que tá faltando. Exatamente. Então Exatamente. veio essa mensagem para você mesmo. Exatamente, foi uma coisa horrível que aconteceu, sem precedentes, mas assim, para todo mundo foi um tempo para pensar, refletir, de repente se redescobrir. E pra mim foi isso, pra mim foi o momento de, não, agora eu posso dedicar 100% do meu tempo nessa minha busca. Investi 7 anos e agora eu tô deixando de lado. Sim. Exatamente. Muito bem, muito bem. Aí você começou a sua busca. Eu sei que você fez alguns cursos pra melhorar a questão do seu LinkedIn, currículo, todas essas coisas. Quer compartilhar um pouquinho? Exatamente. Então, no dia 22 de abril, foi o primeiro dia que veio a luz aí, não, vamos atrás. E eu não tinha noção nenhuma, como eu disse, a primeira vez eu tinha tentado, mas totalmente despreparado. Então eu continuava totalmente despreparado até agora. Então, dia 22 de abril foi o primeiro dia que eu comecei a olhar na internet algumas coisas, dicas e assim. E eu vi uma história de um engenheiro que trabalha aqui na Irlanda também, contando que ele estava aqui em intercâmbio, ele não tinha experiência, e ele fez isso, fez aquilo, estava confiante e conseguiu. Ele tinha 2 meses para ficar aqui, ele conseguiu. Então ali foi... eu vou conseguir também, né? Eu vou conseguir também. É a chavinha, né? Foi o tipo, opa, o que ele tem que eu não tenho? Exatamente. Ele dedicou tempo ali, eu tinha tempo, ele falou que a confiança era a primeira coisa e eu tava dessa maneira. Então aí foi assim, o primeiro estalo que não, vou seguir os passos desse cara aí, vou seguir essas dicas aí que ele tá falando. E se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Muito bom. Aí que começou tudo, né? Então, o primeiro passo, assim, o primeiro mudado de chave foi colocar na minha cabeça que eu ia conseguir. Independente de... Eu ia me preparar, então, para depois da pandemia, quando o mercado de trabalho voltasse, assim, eu não tinha pressa nenhuma, mas eu ia conseguir. Eu ia começar agora, mas eu ia conseguir.
Sim. Então, o primeiro passo foi mudou o mindset. Exatamente. E depois que mudou o mindset, então você começou a busca. Exato. Então, a primeira coisa foi essa, né? E depois disso, então, 2 dias depois, eu participei de um workshop que o Alex Lira estava promovendo. E a partir desse workshop, então, eu conheci também a história dele, que também foi batalhando no início. E também eu entendi, foi nesse workshop que eu entendi que eu tinha que fazer a transição da minha carreira de lá, do Brasil, para cá. Que sair buscando as coisas da maneira que eu achava que era, não era o correto, né? Não ia conseguir, então. E, então esse foi o primeiro passo, assim, para realmente ver que eu estava preparado, que a outra vez... Você já tinha todas as ferramentas, mas você só não estava usando da forma correta. Exatamente. A outra vez, então a primeira vez que eu pensei em fazer isso, eu não tinha isso em mente, então não estava preparado, porque eu não estava fazendo as coisas da maneira certa, né? E então agora, depois que eu ouvi as palavras dele, os conselhos e como atingir toda a informação que eu precisava, eu encontrei num lugar só, que foi nesse primeiro dia do workshop dele. Olha que legal. Eu vi que eu acho que eu tô preparado, eu acho que eu tô no caminho certo, vou começar a aplicar isso agora e vamos pra frente, vou conseguir. Esse workshop que você fez, gente, Alex Lira, tá? Ele é um engenheiro que trabalha nos Estados Unidos, eu também tenho contato com ele, ele é uma pessoa muito legal. Esse workshop que você fez foi gratuito, foi pago? Foi gratuito, ele promoveu, foram 3 dias de workshop, o tema era mercado de trabalho para engenheiros e arquitetos, mercado de trabalho internacional para engenheiros e arquitetos. Foi um workshop de 3 dias, totalmente gratuito. Então, no primeiro dia era só ele falando sobre essa transição da carreira, né? Que ele tem um método de coach que ele coloca que é 2V, 2E, então o primeiro dia era o V, né? E no segundo dia, então, foi o dia que eu conheci a Tana Storani, que ali também foi assim, se eu separo em 3 momentos essa minha conquista, exatamente, eu coloco que ter conhecido o trabalho dela e ter seguido as dicas dela sobre utilizar a ferramenta LinkedIn ao meu favor foi essencial. Então também ela era uma convidada desse workshop e ela falou 1 hora lá que para mim aquela 1 hora foi sensacional. E depois conversando com ela, ela disse que gente, não falei nada, não passei nada, mas eu acho que 1 hora com ela ali foi sensacional, com certeza, fez totalmente diferença. Porque então eu não, num primeiro momento eu não estava preparado porque eu não estava sabendo usar as ferramentas que eu tinha ao meu favor, né? E no momento que eu estava confiante e comecei a utilizar as ferramentas que eu tinha, os meus skills ao meu favor, então foi tudo questão de tempo. Foi a virada do jogo. Exatamente. Foi aí que você tomou as rédeas e você falou, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Exatamente. Então, olha, gente, 2 pessoas que realmente ajudam demais, estão aí no mercado, eles têm tantos serviços gratuitos que eles postam na internet o tempo todo e também tem os serviços que vocês podem contratar. Alex Lira e a Tana Storani. Se vocês não conhecem o trabalho deles, procure, porque eles realmente são pessoas sensacionais, né? Exatamente. Pessoas que, então, pro meu momento, foram pessoas que eles me passaram as palavras certas, naquele momento certo que eu precisava. Então, realmente, um abraço e muito obrigado pros 2 por tudo. Sim. Porque ter conhecido eles e o trabalho deles realmente mudou minha vida. Então... muito obrigada por vocês existirem realmente, porque eles mudam a vida de muita gente. Gente, tudo bem? Vou atrapalhar aqui um pouquinho o vídeo para dizer que já temos muita lição para aprender por aqui, não é mesmo? Vocês viram que legal? O Ricardo teve que ir atrás de aprendizado, foi atrás de webinars, de workshops gratuitos para poder entender como que ele conseguiria se recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, fica aí uma dica incrível que ele tá passando pra gente. Eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo até agora. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, mas vai ter a parte 2 que vai sair em breve. Enquanto isso, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou com alguma dúvida, se quer saber alguma coisa além do que a gente já tá conversando aqui.
Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar sabendo quando a gente vai colocar a parte 2, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!